Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos te convidar a falar sobre flexibilidade, algo super importante e fundamental nos tempos de hoje. Eu e Maru entraremos juntas agora neste bate-papo e como que ser flexível no mundo como nós estamos vivendo hoje. O que é isso, né? Como que é isso? Como que eu faço para ser flexível, para ter formas diferentes de pensar sobre o mesmo assunto? Como que eu posso mudar algumas coisas na minha forma de ver e entender este mundo tão novo e dual que estamos passando hoje? Então, eu quero te convidar a estar aqui conosco nesses 30 minutos, algo tão rápido, mas que nós gostaríamos de ter você para falar e refletir a respeito deste tema fundamental e importante nos dias de hoje. Eu estou chamando a Maru aqui, daqui a pouco ela entra conosco. Então, flexibilidade. O que é flexibilidade? Olá, Rosane, tudo bem? O tema de hoje é flexibilidade e eu estou chamando a Maru para entrar aqui na nossa conversa no dia de hoje e vamos falar sobre essa habilidade humana tão importante, fundamental nos dias de hoje. Flexibilidade. Como que eu sou flexível, né? Eu até coloquei uma analogia da yoga e eu tinha um professor de yoga que ele falava para mim, né? Flexibilidade do corpo é a flexibilidade do espírito. Invertida sobre a cabeça, eu falava assim, meu Deus, quando eu não conseguia fazer. Bom dia, hoje de cabelo Bom preso. dia, tudo bom? Tudo bem, Maru? Tudo bom. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, tá muito alto. Então, o convite hoje é para falar de flexibilidade, né? Um Muito tema bom. nos dias de hoje, não, Maru? Uhum. Essencial, né? Essencial, essencial. E aí, vamos fazer a nossa respiração de todos os dias? Vamos alongar um pouquinho, né? Para quem não alongou. Esticar o corpo, pegar um pouco, né? A yoga, você pega a sua mão e estica assim do lado, ó, e mantém um pouco nessa postura. Não sei se dá para ver. Aqui. Mantém assim nessa postura, alinha a sua coluna, deixa ela ereta. É, Então vamos lá. Eu vou respirar, vou puxar o ar para dentro de mim, sentindo ela entrar no abdômen, subindo, vai indo até a narina. Seguro por 3, até contar 3, ela bem profunda, e depois eu solto em 3 tempos também, tá bom? Então vamos lá. Muito bom. Bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Bem-vindo, Márcio. Olha o Márcio lá de Barcelona, meu amigo. Bem-vindo. Marô, tem alguma carta sobre flexibilidade hoje? Tem uma carta dos anjos. Flexibilidade, não podia deixar de ser, né? A postura. O desenho é esse. E ela fala assim: flexibilidade, a habilidade de se mover adiante sem perder a visão do objetivo. Deixe de lado o estreitamento mental, ficando aberto ao fluxo e mantendo-se informado quanto às novidades. Quero te convidar a começar o nosso bate-papo de hoje, Marô. Aproveita a carta e já. Muito bom, né? Foi bom, hoje eu consegui acordar mais cedo e fazer uma caminhada, né? Se eu acordar 6h30, dá certinho para fazer a caminhada, fazer um café e tá aqui às 8, tudo certo. E aí eu fui ouvindo um podcast
do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, né? Há tanto tempo que a gente tem, ele tem aquele livro da Nova Consciência, né? E também o Poder do Agora. E ele falou bacana, principalmente agora nessa pandemia, né? Que a gente tem, e aí me lembrou desse livro dele, que ele fala da a nossa situação de vida. Então, a situação de vida é uma coisa. Eu posso estar nesse momento passando por o mundo, né, está passando por uma crise, uma pandemia, uma coisa que a gente nunca tinha imaginado, nem sequer podia imaginar. Eu posso estar passando por uma dificuldade, posso ter perdido meu emprego, posso ter reduzido, né, meus clientes, posso ter perdido alguém muito querido, talvez, nessa semana, esse fim de semana mesmo, soube de um amigo que morreu no sábado, fiquei muito chateada, muito triste, de uma forma muito E não é qualquer amigo, né? muito Baita. repentina, né? E você fala, meu Deus, como é que pode? Daí eu fiquei assim mal mesmo o dia todo. E aí lembrei de uma, depois não, uma outra até uma outra pessoa, pois não, a única certeza que a gente tem é a morte, né? A minha avó falava isso, para morrer basta estar vivo, né? Não tem, é a única coisa que a gente tem, única, mas ela é muito forte quando vem assim de repente, né? Sem explicação. E então ele fala dessa nossa situação de vida, então eu posso, né, ter muitas perdas nesse momento, muita gente morrendo, né, muita gente sem poder até se despedir direito, né, muita coisa acontecendo, não só às vezes a morte real mesmo, mas também o fim de um relacionamento, o fim de um trabalho, o fim de um ciclo, tudo isso são lutos, aí são mortes que a gente tem que passar, né, e que são difíceis, são dolorosas. E ele fala, a única coisa que pode ajudar a gente nesse sentido é lembrar do aqui e agora, é lembrar do eu sou, né? Dessa essência, do being, que ele fala em inglês, não tem muita, é difícil a tradução exata, mas é isso. Além dos meus pensamentos, além da minha consciência, além do que me acontece, que é externo, tem alguma coisa que eu sou. Quem eu sou além de tudo isso, se eu não tiver nada disso, né, trazer para esse e essas situações nos levam para esse lugar, quer dizer, tá bom, eu sou a minha casa, eu sou a minha família, eu sou não sou Salário. meu salário, meu emprego, meu cargo, não, eu sou algo a mais do que tudo isso. Então, quando a gente consegue se conectar, e aí ele fala dessa consciência, né? Quando a gente consegue se conectar com essa consciência, aí a gente vê que a gente tem muitos motivos para ser grato, né? Num dia de acordar todo dia, de respirar, de ter o céu azul, de poder de repente fazer uma caminhada, ou poder fazer um alongamento dentro da sala da minha casa, mesmo uma postura de yoga, né? Que, em poucos minutos. Então, quanta coisa que a gente tem para agradecer. E aí ele fala, saia dessa situação, a sua situação de vida pode não estar tão ideal como você gostaria, mas a sua vida aqui e agora, o momento presente, né, aqui e agora, é o que você pode escolher, né? É o que você pode. Aí uma frase importante. Eu não sou os meus pensamentos, mas eu sou a consciência do aqui e agora, né? Essa consciência dos meus pensamentos. Então eu posso escolher quando eu tenho essa inteligência e essa consciência de peraí, esse pensamento está indo, está me levando para um outro lado que eu não quero, né? Eu consigo, quanto mais a gente tem essa consciência, a gente tem mais flexibilidade, né, para lidar aí com os desafios, a gente tem mais. E não ser rígido, né? Não falar, não, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Aí você fecha, você restringe, né? Quando eu tenho flexibilidade, olha, eu não sei como vai ser, eu tenho aqui uma essência que é trabalhar com gente. Aonde tiver gente, eu posso trabalhar. Agora, se vai ser numa empresa, se vai ser numa escola, se vai ser numa universidade, se vai ser online, se vai ser presencial, quer dizer, aí é que a gente vê as possibilidades, né, desse momento, mesmo diante de tantos desafios, né? Eu acho que essa flexibilidade é uma grande virtude, né? Uma grande habilidade. Na maioria do tempo, né, nós tentamos seguir aquilo que está dentro dos padrões, né? Eu estou tendo um grande desafio de conviver com uma pessoa de 85 anos de idade, que está sendo muito bom.
E ao mesmo tempo, eu escuto muitas vezes assim, essas são minhas regras. E eu falo assim, mas você vê, nesse tempo de pandemia, na sexta-feira tem uma amiga que fez aniversário, eu tenho um amigo maravilhoso que tocou no meu casamento, ele é cantor, ele é músico, ele é espetacular, ele é uma pessoa incrível, né? E aí os amigos tiveram a ideia de fazer uma serenata num campo aberto debaixo da janela dela, todo mundo de máscara e cada um no seu canto, né, mantendo a segurança ali da separação, mas se todo mundo vai no supermercado, por exemplo, e tem uma proximidade, né, 10 pessoas debaixo de uma janela num campo aberto onde tem movimentação de vento, não sei o quê, e foi espetacular. Ela chorou muito, né? Tava lá em cima no quarto dela e todos nós embaixo de máscara, cantando para ela. Ele tocando o violão e violino dele lá debaixo da janela dela. Isso é flexibilidade. E aí eu falei, mãe, vamos comigo lá, vai ser maravilhoso. Não, porque eu janto às 6h30, 9 horas eu tenho minha oração. Eu falei assim, deixa um pouquinho isso, vamos lá, vai ser espetacular. E foi maravilhoso, né? Eu tenho minhas regras. Você tem que respeitar. Você fala, não, eu respeito, eu só estou te convidando, né? E eu vou. Uhum. Então, não sou impactada por isso, né? Então, o quanto que a gente se coloca dentro de uma caixinha e fala, essa sou eu. Não saio daqui, não me movo desse espaço e deixo de ter. Sim, você viu um gatinho, uma gatinha, a Luz. E ela estava aqui chorando que a porta está fechada, ela quer sair, e eu estou conversando com vocês, eu vou abrir depois a porta. Então, o quanto que eu dou liberdade ou abro possibilidade para novas coisas, né? O quanto que eu estou dentro de uma caixa e me fecho nesse meu mundo tão quadradinho e não deixo respirar, ventilar possibilidades onde eu possa ter novas coisas, novos padrões, novos olhares, né? É a mesma coisa quando falaram para Colombo, né? Como que você descobriu tudo aquilo? Como que você descobriu novas terras, né? Ele falou assim: eu vou falar isso através de uma demonstração, né? Eu vou desafiar vocês a colocar esse ovo aqui de pé, né? Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Ele falou, mas é tão simples. Ele pegou o ovo, deu uma quicadinha assim na mesa e o ovo ficou em pé. Ah, mas você não disse que eu poderia quicar o ovo na. Ele falou assim, ué, mas a ideia foi minha. Por isso, eu tive novas ideias assim, a respeito de um desafio e eu me joguei no mundo, né? Então, ele foi embora, ele foi em busca daquilo. Por exemplo, os grandes nomes, Charlie Chaplin. Que aconteceu com Chaplin? A mãe dele subiu no palco, ela estava muito doente, começou a ser vaiada. Ele, quando criança, ele entrou na frente, começou a representar, dançar, cantar. Ele fez o diferente naquele momento de tanta dificuldade que eles eram pobres, não estavam conseguindo comer, alimentação, e a mãe doente, mesmo doente, foi fazer uma apresentação e ele foi, entrou, ele teve a ideia de ele se jogar. Ele se jogou, ele nunca tinha feito isso, foi o início da vida dele de artista e ele se tornando um grande gênio. O cara não sabia nem ler nem escrever. E ele se jogou, né, com toda a flexibilidade que ele precisava ter naquele momento. Então, quantas vezes a gente tem oportunidades na nossa frente, a gente não enxerga essas possibilidades. Nós nos fechamos no mundo nosso, das nossas ideias, das nossas restrições. Ah, será que eu vou ser capaz? Ah, será que vai ser possível? Né? Eu começo a colocar tudo aquilo que a Marô trouxe, os pensamentos começam a corroer e a gente começa a se limitar diante de uma situação que pode ser maravilhoso. Então, eu falo muito do gerenciamento de forças do Alan Catcher, que eu adoro, que é um título já antigo, mas eu uso muito até nas minhas sessões de coaching, que é assim, bom, às vezes eu tenho
uma força tão grande minha, quando eu exagero ela ou deixo de colocar em prática, ela se torna uma limitação. Ela se torna algo para eu tentar desenvolver, que eu tenho que buscar. Então, uma pessoa que é um grande cantor, ele não vai cantar, ele não coloca a voz, canta no chuveiro, mas não vai colocar a voz dele, porque ele tem receio do que as pessoas vão pensar da voz dele. Então, deixa de mostrar aquele dom espetacular na vida por essa falta de flexibilidade mental, né? Então, a gente tem alguns tipos de flexibilidade. Eu tenho a mental e eu tenho a social. Qual é a diferença das duas? Você sabe, Maru, me falar? Qual que é a diferença da flexibilidade mental e a flexibilidade social? Né? Ah, A flexibilidade. Fala, Maru, não, fala. eu ia falar, uma tem a ver com o mundo mais interno nosso e a outra com os padrões, né, que eu quero seguir. Não sei, eu ia falar desse jeito. É. Continua falando, é isso aí. O que que é essa flexibilidade interna nossa? O que que é isso para você? Essa habilidade de rever meus padrões. De repente, eu fui criada numa educação muito rígida, que eu sempre tive que ser a melhor em tudo, que eu sempre tive que ser, né, esses rótulos, muitas vezes, tanto os positivos quanto os... A gente só pensa nos negativos, né? Ah, aquela criança é burra, é difícil falar isso, a gente não é bom. Mas os positivos muitas vezes também nos aprisionam, né? Quando a gente pensa no mindset fixo de crescimento, não é bom a esses rótulos de você é inteligente, você então parece que é uma reputação, né? Um rótulo que eu preciso seguir e muitas vezes é difícil quando você vai ousar, mas será que eu posso, se eu sou inteligente, se eu fizer essa prova que eu não sei, e se eu não passar, eu deixo de ser inteligente, eu deixo de ser quem eu sou, quando a minha característica, qualquer que seja essa característica, está muito apegada com a minha identidade. E a gente é muito mais do que as nossas características, né? Eu acho que isso. E aí o social é o que eu tenho que mostrar, essa, né, as máscaras, tudo que a gente vai construindo. E como é que eu saio desse padrão? Muitas vezes desse padrão já não faz mais sentido. Você fala das mudanças da vida, né? Tantas mudanças que você já passou também, e que de repente, olha, esse caminho não serve mais para mim. Serviu por um tempo, agora eu mudei e o caminho muda também. Então tem essa flexibilidade para poder, né? Eu acho que é um pouco por aí. Mas fala, que... É isso, é exatamente isso que você está trazendo, né? Eu ter essa flexibilidade interna minha, de saber o quanto que é possível me jogar, né? Por exemplo, esse final de semana eu queria muito ter ido num lugar e eu não fui, e não fui porque se dependesse de mim eu teria ido, né? Mas eu não fui porque eu pensei em várias possibilidades. Então, assim, se eu não for, se eu- porque assim, a gente precisa, ou seria mais indicado, né? Não é que precisa, porque não é uma obrigação, mas é um convite. Quando eu vou tomar uma decisão, olhar para diversas possibilidades, né? Uhum, Muitas vezes o meu marido falou assim, ué, mas você não tinha decidido isso? Eu falei, mas eu mudei. Eu uhum, mudei. Olhei várias possibilidades. Eu analiso várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu estava assim, olhando e falei, eu acho que eu vou fazer isso. Não. Depois, no meio do percurso, eu falei, não, mas eu acho que aquilo é muito melhor. É o oposto inverso. Eles, poxa, mas você tinha falado que você ia fazer tal coisa. Eu falei, mas no meio do caminho eu mudei. Qual o problema? Né? Eu vou mudar se eu achar que aquilo é melhor. Então, assim, eu estou construindo um prédio. Eu falo, olha, mas eu não tinha pensado. Eu podia colocar uma janela XPTO. Eu poderia ter colocado uma porta. Nossa, aqui poderia ter ficado melhor uma porta, né? Deixa eu pensar. No meio da construção, eu mudo. E qual que é o problema? Se isso não vai impactar o outro e aquilo vai ficar melhor, por que não? Né? Esse final de semana eu escolhi ficar porque eu gostaria de ler mais artigos, ler mais coisas, abrir novas possibilidades. Eu estou desenvolvendo um conteúdo aqui e a minha referência são 5 livros, né?
Você falou, ué, mas não dá confusão? Isso para desenvolver 1 hora e meia de conversa. Eu falei assim, não, mas eu quero fazer o melhor. Então, se eu quero fazer o melhor, eu vou pegar 5 referências. Eu ainda sei lá, eu tenho uma biblioteca aqui, eu vou olhar. Ah, mas na neurociência diz isso, o livro de resiliência fala aquilo, comunicação não violenta fala aquilo outro. Ah, mas olha, eu lembrei de um outro curso que eu fiz há não sei quanto tempo atrás. Eu vou trazer isso daí, tem uma atividade assim. Então, eu acho isso mágico você abrir, né? E eu acabo de sair de uma reunião e eu adoraria ter caminhado com você, como você legal, você me deu uma ideia. Amanhã eu acordo muito cedo, eu medito de manhã e eu vou sair para caminhar também. Eu acho maravilhoso. Você me deu uma ideia agora. Então, assim, até onde que vai a nossa flexibilidade, né? Nossa, mas você viu muitos livros. Será que não vai confundir? Não, porque uma ideia vai concatenando na outra e ela vai ampliando. Ela vai trazendo uma ampliação do meu olhar, né? Ela vai me dando uma amplitude de conhecimento. Quando eu permito essa flexibilidade, tudo se abre, tudo se expande, né? Agora, se eu falo assim, não, eu sou formado em psicanálise e eu vou só olhar para a psicanálise. É uma alternativa, é uma escolha. Mas se eu ficar fechado só ali e não olhar o todo, eu posso estar perdendo outras contribuições maiores, né? Eu falei de grandes aqui, o Walt Disney, por exemplo. O Walt Disney é um outro fantástico, né? Que veio de uma família pobre também. O pai carpinteiro, passou por uma série de dificuldades. Esse homem, ele teve que se reinventar. Ele teve que ampliar a visão dele para ele chegar onde ele chegou. E olha onde que ele chegou. Ele criou um império, né? Então, assim, o quanto que essas pessoas que criaram impérios foram flexíveis para abrir mão de algumas coisas e buscar novas, né? Quando a gente faz yoga, a gente pratica a flexibilidade do corpo, mas ao mesmo tempo a gente está flexibilizando estilos. Ah, eu não vou nem tentar fazer essa postura invertida sobre a cabeça, tá louca? E se eu quebrar meu pescoço? E se eu não sei o quê? E se, né? Esse se é uma coisa que atrapalha tanto a gente. Tira da frente. Coloca flexibilidade, vai usar. Olha, eu não consigo colocar a minha empresa. Pode ser a sua, sabe? Em determinada coisa, pode, confia, vai. Confia. Você fala, ai, Cris, mas se eu confiar demais, pode ser que dê problema, né? Eu confio na Marô hoje, amanhã ela pode me trair. Cara, então você vai ficar engessado, você não vai sair de onde você, sabe? Ah, você já não quebrou a cara milhares de vezes? Quebrei por confiar muito nas pessoas. Quebrei sim. Mas eu tive muitas outras aberturas, sabe? Eu tive tantos amigos que eu criei a partir da minha flexibilidade de confiar, de abrir, de acreditar, né? A flexibilidade é isso, a gente deixa no fluxo. Porque o fluxo da vida é isso. O que acontecer, eu tenho que aprender com aquilo. O que vier, eu vou ter que aprender com aquilo, né? Então, eu gostaria de te convidar. Qual foi a última vez que você foi flexível? Que você abriu mão de algumas ideias fixas para você ampliar, né? Esse final de semana, eu fui flexível mais uma vez, né? Eu queria estar com meu marido numa situação, num lugar, eu abri mão porque eu vi novas possibilidades. Eu queria ler, eu queria estudar, eu queria mergulhar naquele trabalho que eu estava desenvolvendo. E valeu a pena, porque ficou lindo, né? Então, assim, qual foi a última vez que você foi flexível, Marô? Porque eu acredito que com 4 homens dentro da sua casa, você deve ser flexível o tempo todo, O né? tempo todo, o tempo todo. Acho que sim, várias histórias. Qual história que eu conto, né? Mas eu acho que eu tenho sido muito flexível. Essa quarentena está me ajudando a ser muito flexível, mais ainda, né, do que eu era.
Mas eu achava, o que eu achava que eu era, né? Quando a gente se põe à prova mesmo, né? Quando a vida nos põe à prova, eu acho que com tudo, com os padrões rígidos de, muitas vezes por trabalhar com essas coisas bonitas, né? Com a comunicação não violenta, com a empatia, com o diálogo, o meu padrão de exigência também aqui em casa é muito alto. Isso não é nem um pouco saudável. É porque é claro que é comigo primeiro e daí com todo mundo que está à minha volta, né? Então, qualquer resposta atravessada, qualquer briga, durante muito tempo eu achava meus filhos não podiam brigar, né? Isso lá atrás, quando eles eram pequenos. Agora já. E aquilo, como, né? Porque imagine, eu estudo tanto, eu pratico tanto, como é que eu posso? E aí, e muitas vezes nos grupos também, às vezes nos grupos, quando eu estou facilitando trabalhos, né? De repente uma pessoa fala uma coisa que não estava muito de acordo, mas ela precisava trazer aquilo, e aquela harmonia que eu gosto tanto, que eu valorizo tanto, que eu prezo tanto do grupo, não acontece. Então, essa flexibilidade em perceber que, olha, por mais que eu me esforce, por mais que eu traga o melhor de mim, né, como você está fazendo, leia todos os livros, traga muito de você, que é muito mais ainda do que todos esses livros, é a sua vivência, a sua experiência. Eu monte a melhor dinâmica, o melhor fluxo ali do curso, do treinamento, vai ter coisas que vão fugir do meu controle, porque é um grupo de pessoas. Se eu estou ali com 30 pessoas, eu sou uma delas. Mesmo, né, que eu seja facilitadora, líder ali daquele momento, eu sou uma pessoa no meio desse grupo. Aqui em casa, eu sou uma no meio de 5 pessoas, né? Então, um quinto só, 20%. Então, cadê os outros 5? Cada um é uma pessoa, cada um é um ser humano com as suas necessidades, com os seus sentimentos, com os seus anseios, com as suas. Então, eu não posso querer ser. É claro que nessa posição, né, de pai, de mãe, a gente tem essa autoridade, a gente tem que colocar os limites, a gente é uma relação diferente, mas mesmo assim, esse respeito com os outros seres humanos, então, de repente, eles estão de férias, de repente, eu gosto que a pia fique sempre limpa. Durante muito tempo da quarentena, eu falava, nossa, essa pia tá sempre suja, isso não é possível, que não sei o que tá. Aí numa das lives lá atrás, uma das minhas colegas que é coach também, ela falou, não, Mara, você tem que olhar para dentro. A gente precisa olhar para dentro para ter paz. Aí eu falando com o Gabriel, meu filho mais velho, reclamando da pia que tá sempre suja, ele, mamãe, não falou para olhar para dentro, então você olha para dentro, não tem que olhar. E aí, é claro, né, não é a pia que é o problema, não é a situação, não são eles que são difíceis, que são terríveis. É eu comigo mesmo que é difícil de lidar a situação e eu tô culpando a pia, tô culpando o outro, então não é por aí, né? E aí eu fui indo, e aí deixar muitas vezes a pia suja, tá? Alguém vai lá, vamos lá. Ontem era meia-noite, estava todo mundo na cozinha, Antônio secando a louça, lá vocês não estão com sono, então vamos todo mundo ajudar. Eu fui lavando, e de repente vieram todos os meninos e estavam lá ajudando. Então, essa flexibilidade de não querer as coisas do meu jeito, né? Porque o que é o meu jeito? De repente não é o melhor para aquele momento, né? De repente eu preciso aprender a conviver, eu preciso colocar isso em prática. Se é empatia o meu valor mais precioso, essa harmonia, então que eu acho a minha harmonia comigo mesmo, para eu poder, né, que eu vá fazer caminhada para poder aprender a lidar com a minha raiva, com meus medos, e aí eu vou ser uma pessoa melhor aqui, tanto para mim quanto para eles, né? Então essa tolerância, mas uma tolerância que comece primeiro comigo, porque não é com o outro. Quando eu deixo de cuidar de mim, quando eu deixo de olhar para mim, eu não tô, parece que eu estou sendo tolerante, mas não estou. Eu estou indo além do meu limite, né? Então, reconhecer os limites e não querer tudo do seu jeito é um bom Isso caminho. é fundamental e importante, porque assim, a teimosia é algo que deixa a flexibilidade lá atrás, né? Então, muitas vezes a gente fica, mas para ter essa flexibilidade, sob o meu ponto de vista, é você ter uma autoestima adequada. Porque quando você está ali e olha para o todo e fala assim, olha, por que não? Vamos lá, vamos fazer do seu jeito agora, né? Vamos ser flexível.
Vamos abrir mão de ser do jeito que você quer. A flexibilidade é isso, é olhar o todo e falar assim, olha, se eu abrir mão agora, tá tudo bem, né? Eu vou continuar sendo eu mesma, mesmo eu abrindo mão. Eu já entrei em workshop com tudo montado, fiquei o final de semana inteiro fazendo. Aí eu entrei, senti a energia do grupo, eu falei, não, mas não é isso. Eu vou fazer tudo diferente. Abri uma roda de conversa, joguei todos os slides no lixo e sentei nessa roda de conversa e conversamos, sabe? Então, é assim, mas eu queria ficar lendo. Então, foi uma escolha minha, né? Sim. A flexibilidade aqui que eu estava dizendo é minha, comigo mesma. O que você quer nesse momento? Ah, eu queria as duas coisas. Não dá. Não dá, por enquanto, para estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, escolhe o que que você quer mais. Ah, eu quero ficar em casa, eu quero ler tudo, porque nesses tempos, né, que a gente está vivendo, essa vontade de abraçar o mundo, que eu já resolvi que eu vou abrir mão essa semana, então eu estou terminando algumas lives à noite, mais tarde, né, às 4 horas da tarde, com alguns convidados meus. A semana que vem eu tenho mais um só, e eu vou parar um pouco. Eu quero estudar mais, eu quero ler mais, eu quero olhar para mim, eu quero desenvolver os meus produtos. Então, assim, a flexibilidade começa com a gente em primeiro lugar, né? O que eu quero para mim? Ah, eu estou fazendo isso por conta de quê? Ah, legal, já deu então. Então agora é hora de eu parar um pouco, de olhar para dentro de mim. Então essa flexibilidade tem que começar comigo primeiro, olhar para mim, respirar e falar, bom, daqui para frente o que que eu quero? O que eu quero, né? Aí vem o externo, que é o social, é a parte social, que você se conecta e está do lado de fora. Primeiro, a flexibilidade comigo mesmo, né? Porque assim, tem um limite. Eu estou abrindo mão de coisas, eu abro mão aqui, eu abro mão ali, eu abro mão de um monte de coisas. E qual é a minha vida, a minha história, o que eu quero para mim? Primeiro com você. Respira e se respeita. Bom, esse é o espaço que eu quero para mim. Legal. E do lado de fora, bom, o que que a gente vai fazer? Deixar a teimosia de lado e colocar a sua autoestima. Para isso, precisa ter um autoconhecimento muito grande, né? Precisa conversar consigo próprio, precisa olhar para dentro. Então, é esse convite que eu quero fazer para você que está aqui com a gente. Quero me manifestar dizendo que muita pessoa muito legal apareceu aqui, Fausto Donini, a Cássia, agora o Nélio, amigos queridos meus, que eu não vejo há tanto tempo, a Jo Pardini, que outro dia eu falei sobre ela numa live. Que alegria ter vocês aqui, né? Um grande beijo para vocês. Já tem 33 minutos que a gente está aqui batendo esse papo. Nélio, que saudade, querido. Vamos ver se a gente bate um papo em qualquer dia desses. Me diz aí essa agenda maluca sua. Um beijo para você. Marô, muita gratidão por essa parceria, minha querida. E amanhã tem mais, às 8 horas, das 8 às 8h30. E eu vou tentar caminhar que nem você. Amanhã ou quarta? No quarta, não? Opa! Ah, Obrigada! É quarta-feira, a gente também a reduziu gente reduziu o ritmo um pouquinho. bem, né? É segunda, quarta e sexta, das 8 às 8h30. Nélio, também. Vamos ver se a gente conversa, amigo. Saudade. Beijo para todos vocês. Beijo, Marô. Muito obrigada, gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, bom dia. Bom dia.